Oi, meu nome é Emma e eu descobri um segredo horrível que minha mãe escondeu de mim por quase um ano. Sabe, a gente sempre foi muito grudadas. A gente passava quase todo dia juntas, assistindo Netflix, fazendo a janta e conversando. Meu pai até comprou umas pulseiras da amizade de brincadeira porque minha mãe era minha melhor amiga. A gente nem guardava segredos entre nós. Ela me dizia que eu era a pessoa mais importante da vida dela, mas aparentemente não era bem assim. Minha mãe não só me traiu, como também destruiu a nossa família perfeita. O problema é, minha mãe não era só minha amiga. Ela me ajudou a superar um dos piores momentos da minha vida, porque com 17 eu engravidei. O pai da criança surtou e me largou. Eu fiquei destruída pelos primeiros 2 meses da gravidez, mas meus pais, especialmente minha mãe, me apoiaram bastante. Minha gravidez deixou a gente ainda mais próximas. Ela até me animou a voltar a namorar. Então, quando eu me senti pronta para tentar, eu dei match no Josh no Tinder. Na conversa, ele me chamou para sair. Eu não tinha certeza se eu deveria ir porque eu estava grávida, mas minha mãe disse para eu ir e me divertir. Então, no dia seguinte, a gente foi jantar. O Josh era muito fofo. A gente se deu bem de cara e a gente falava sobre tudo. Ele me fez rir de tantas coisas que eu esqueci até do que eu estava passando. Depois do encontro, eu estava no céu. A gente continuou a se ver, mas eu precisava falar uma coisa para ele, que eu estava grávida. Então, um dia a gente estava num café e eu disse do nada: Josh, eu tô grávida. O sorriso dele sumiu e ele ficou só lá me encarando, em choque. Naquele momento eu pensei, é isso? Ele surtou, terminamos. Ele ficou pensando por alguns segundos e falou, sabe, não tem nada que consiga nos separar. Vamos superar isso juntos. Eu não podia acreditar que ele aceitou tão bem. Depois daquele momento eu sabia que o Josh era tudo o que eu precisava. E decidi que era hora dele conhecer a minha mãe. E convidei ele para jantar. Eu tava tão nervosa. E se eles se odiarem? E se minha mãe achar que ele não é bom para mim? Quando eles se encontraram, eu notei que minha mãe não parou de encarar ele. Eu só pensei, pronto, acabou, minha mãe já odeia ele. E durante a janta ela fazia várias perguntas para ele. Quais são seus planos para o futuro? Quais são suas intenções com a Emma e planeja se casar? Eu fiquei com tanta vergonha que só fiquei chutando a perna dela por debaixo da mesa, pedindo para ela parar. Para minha surpresa, o Josh não parecia confuso. Ele era carismático e respondia todas as perguntas que ela fazia. Quando terminamos de jantar, minha mãe disse: eu gostei dele, ele parece ser um cara legal. Eu fiquei tão feliz. A aprovação da minha mãe era tudo para mim. E, bom, o Josh logo se mudou para viver com a gente. Tudo estava perfeito. Ele me ajudou durante a gravidez. E quando minha filha nasceu, ele disse, eu quero ser o pai oficial dela. Tem certeza? E ele sorriu e disse, é claro que tenho, vocês são minha família. Ele tinha a responsabilidade que eu sempre sonhei. Ele era um pai incrível, mas o melhor de tudo é que ele se dava bem com a minha mãe. Eles estavam sempre rindo das piadas um do outro e às vezes conversavam por horas. Mas logo, tudo mudou. Então, era o nosso aniversário de 1 ano. Eu lembro perfeitamente porque meus pais fizeram uma surpresa incrível. Eles nos deram passagem para as Bahamas. A gente fez as malas em 2 dias e logo estávamos em um hotel super romântico, curtindo a companhia um do outro. Mas um dia, enquanto a gente se arrumava para ir para a praia, eu notei que ele ficava mandando mensagens para minha mãe. Eu perguntei o que estava falando, mas ele respondeu meio seco. Nada, que nossa filha tá bem. Que estranho. Normalmente ele sempre fala bastante quando o assunto é sobre meus pais. Talvez ele e minha mãe brigaram e não falaram nada para mim? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estava sendo muito paranoica e tentei curtir o resto dos nossos dias. Quando voltamos para casa, tudo voltou ao normal. Ou foi o que eu pensei. Algumas semanas depois, minha mãe soltou uma bomba. Ela veio falar comigo e disse, vou largar o seu pai, conheci outra pessoa. Quê?
Meus pais eram casados por 35 anos e a notícia dela foi uma total surpresa. Eu tentei fazer ela me falar mais sobre o cara, mas ela não falou nada pra mim. Eu fiquei arrasada. Então eu pedi pro Josh me confortar. Eu chorei. Dá pra acreditar que ela tá largando meu pai? Ele nem demonstrou interesse. E a única reação que eu tive dele foi: a vida é dela. Eu fiquei chocada. Ele amava os meus pais. Eu não entendi por que ele não estava preocupado. Eu decidi procurar a verdade sobre o namorado misterioso sozinha. Então, num domingo, no dia que minha mãe vai no mercado, assim que ela saiu, eu sabia que era a melhor hora de invadir o Facebook dela. Enquanto eu abria, eu me senti horrível. E se fosse só paranoia minha? E se ela estiver realmente infeliz e esse cara for fazer a vida dela melhor? Mas eu tinha que saber a verdade. Quando eu abri as mensagens do Face, eu entendi que nada poderia ter me preparado para o que eu encontrei. A última mensagem que ela mandou foi: eu te amo. E ela mandou pro Josh. Eu não conseguia acreditar. Como isso era possível? O Josh e a minha mãe? Eu me senti horrível enquanto eu li as mensagens que minha mãe e meu namorado trocavam. Aparentemente, eles já estavam tendo esse caso por um ano. Apesar de eu estar furiosa, eu me acalmei e fui falar com Josh. Eu entrei na sala e falei: você precisa sair, acabou! Eu mostrei os prints das mensagens para ele. Ele não falou uma palavra. Ele só começou a fazer as malas. Quando a minha mãe voltou, ele já tinha ido, mas era hora de falar com a minha mãe. Eu estava chorando quando ela entrou na casa. Ela ainda estava segurando as compras quando eu perguntei: como você pôde? Por que o Josh? Mesmo entendendo imediatamente que eu tinha acabado de descobrir a verdade, ela negou. E falou: querida, você tá louca, eu nunca faria isso com você. Eu não queria ouvir as desculpas dela, então eu só falei que eu não queria mais falar com ela. Então, depois de alguns dias, minha mãe se divorciou e se mudou. Aparentemente, ela e o Josh decidiram morar juntos. E depois de tudo o que aconteceu, eu e meu pai, a gente ficou mal. Mas mesmo estando triste, sei que preciso ser forte pela minha filha. Apesar da minha mãe ter me traído, eu decidi que eu serei uma ótima mãe para minha filha. Uma mãe em quem ela pode confiar. E eu não vou deixar nenhum cara ficar entre minha filha e eu. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.